Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje eu vou tratar de um tema que ninguém pediu, nem sei se vocês estavam interessados em saber, se isso já foi um questionamento para vocês, mas eu escolhi esse tema porque aconteceu uma situação agora, algumas semanas atrás, e eu fiquei pensando, fiquei reflexivo com relação a isso. Eu estava ao lado de uma senhora e ela estava ali admirando uma planta, tá? Uma planta grandinha até, que tinha várias flores. Tá? Especificamente, eu até peguei uma aqui, é essa daqui, ó. Ela chama Abutilon picton ou Abutilon striatum. Tá? Tem os dois nomes aí, eu não consegui achar qual que é o mais válido, mas o nome comum dela é lanterna chinesa. Tá? Ela é uma planta que é típica do sul do Brasil. Tá? Eu não sei se ela nativamente chegava aqui em São Paulo, mas como ela é usada para paisagismo, essas coisas todas, ela é bem comum aqui em São Paulo, pelo menos aqui onde eu moro. E depois eu até fiquei sabendo que ela é comestível, o pessoal come, põe na salada, recheia com ricota, umas coisas assim. Eu depois até vou tentar comer, mas como eu peguei essa daqui lá fora, eu vou lavar, né? Porque São Paulo tem muita poluição, né? Então, mas enfim, por que eu estou contando essa história da senhora e dessa flor aqui que eu peguei até lá? Por quê? Ela olhou para aquela flor e disse: como Deus é maravilhoso, não? Olha que flor bonita. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque, obviamente, que isso pode ser uma força de expressão, né? Eu não sei qual era a religião daquela senhora, mas caso não tenha sido uma força de expressão, ela tá ali usando uma explicação de fundo religioso para o motivo dela achar bonita aquela flor. Na verdade, da maneira como ela disse, aquela flor é bonita em si. Não é ela que acha a flor bonita, é a flor que é bonita, independente do que ela acha. Aquela ideia religiosa de que os seres vivos, né, e tudo que existe, mesmo a matéria inanimada, foi criada para o usufruto do ser humano, né, para maravilhá-lo e todas essas coisas. E aí eu fiquei pensando, poxa, a resposta da ciência deve ser tão mais elucidativa de por que é que nós achamos as flores bonitas, e eu fui atrás do que a ciência diz, né? Mais recentemente fala sobre o porquê nós admiramos as flores. Consegui fazer um levantamento aqui, né? Um compêndio de uma série de explicações. Algumas delas eu achei bem convincentes, outras eu achei bem paia, mas eu vou falar todas para vocês aqui. Porque é, afinal de contas, que nós enxergamos as flores como bonitas, como sendo atraentes aos olhos e que nos dão uma sensação boa, uma sensação agradável. Não só o visual, né? O olfato também, né? Muitas flores possuem aí um cheiro agradável, né? Um aroma agradável, tanto que a gente faz sabonete, detergente, aqueles negocinhos para perfumar o ambiente, tal, não sei o que, até perfumes mesmo, né? Para nós, né? A gente faz com odores de flores. Então, quer dizer que é realmente atraente para nós, ou pelo menos para a maioria de nós. Bom, então eu preciso explicar muito brevemente e bem por cima sobre a reprodução das plantas, especificamente as angiospermas, que são as plantas com flores, tá certo? Praticamente todos os seres vivos fazem reprodução sexuada, o que não quer dizer que seja a única forma reprodutiva. A maioria das plantas você consegue fazer reprodução assexuada, né? Você corta um pedaço, planta, enfim, sei lá, ela dá um jeito de ficar viva, né? Planta é um troço extraordinário, né? Ela dá um jeito de ficar viva. Mas todos os seres vivos acabam dando um jeito de fazer reprodução sexuada, ou pelo menos de trocar material genético com outro indivíduo, porque isso é evolutivamente muito interessante para evitar que todos os indivíduos daquela população sejam clones e, portanto, fiquem mais suscetíveis à morte por alguma doença ou por alguma alteração ambiental. Isso lá no passado deve ter acontecido com muitas espécies, e aquelas que tinham a recombinação do DNA entre indivíduos foram as que sobreviveram melhor às alterações ambientais e tudo mais. Tem um episódio do podcast que eu participo com o Emílio Camille Ruas, que chama Os Três Elementos, tá? Neste episódio, que eu vou deixar pipocando aqui, a gente fala sobre reprodução sexuada e a gente aborda mais ou menos ali por que é que os seres vivos acabam, entre aspas, optando por fazer reprodução sexuada sempre que possível, tá? Porque que isso é vantajoso para a sobrevivência. Não vou ficar explicando mais aqui. Então, as plantas com flor não são uma exceção, e a flor é o órgão reprodutivo das plantas que a gente chama de angiospermas. Dentro das flores, você tem geralmente o órgão reprodutivo feminino e masculino. Tem algumas flores que são separadas, né? Que algumas têm o feminino, outros o masculino, mas a maioria, até onde eu sei, tem os órgãos reprodutivos masculinos e femininos na mesma estrutura ali, né? Na flor. Que tem as pétalas, né? Que nada mais são do que folhas modificadas. Muitas são coloridas, outras nem tanto. É bom lembrar disso. Algumas são muito chamativas, outras são bem discretas.
e angiosperma é o grupo mais biodiverso de plantas hoje, então a quantidade de espécies é monstruosa, assim, são centenas de milhares de espécies, então não imaginem que são todas parecidas, né? Então você tem uma gama ali gigantesca de tipos, formatos e cores de flores. E algumas, inclusive, são verdes mesmo, né? São da mesma cor das folhas. E no caso, o órgão reprodutor masculino das flores produz pólen. O pólen é como se fossem os espermatozoides da flor, né? A ideia, da mesma forma que acontece com os animais, né, é espalhar essas células reprodutivas masculinas para que elas alcancem os órgãos reprodutivos femininos, em que ali o pólen vai entrar, vai encontrar com o ovócito, se não me engano, eu sempre esqueço essas nomenclaturas, mas pouco importa aqui, e juntos eles vão formar um novo indivíduo, ele vai se desenvolver dentro ali do órgão sexual feminino da flor, formando uma semente, uma ou várias sementes, né? Não importa, que são então aí, né, as estruturas germinativas dos novos indivíduos, né? Então essas sementes ali é que vão dar origem a novas plantinhas. Muitas conseguem fazer, obviamente, autofecundação, então o próprio pólen de uma das flores entra no órgão sexual feminino da mesma flor ou de outra flor do mesmo indivíduo, e aí ocorre a autofecundação. Mas a ideia da reprodução sexual é fazer com outro indivíduo. Então a gente tem metade do DNA masculino e metade feminino que vão gerar ali esse novo indivíduo que vai começar sendo uma semente, tá certo? Isso daí não é novidade para ninguém, há 12 mil anos que a gente tem agricultura, até onde a gente sabe, isso daí é bem conhecido da humanidade, tá bom? A própria semente, como um ovo, né, de galinha, de réptil em geral, né, a própria semente, ela tem ali alguns nutrientes que vão servir para alimentar essas células germinativas ali que vão originar o novo indivíduo, tá? Então é como se fosse a gema, entre aspas, vai. E no caso das angiospermas, essa semente, ela é protegida, tá certo? Aliás, isso é o que principalmente difere as angiospermas do grupo irmão delas, que são as gimnospermas, né? Que são os pinheiros, enfim, e outros grupos de planta aí, que a semente não é protegida, a semente é nua, que a gente chama. E por que protegidas? Porque aí aumentam as chances dessa semente chegar inteira, né, sem danos, ao local em que ela vai germinar e dar origem ao novo indivíduo ali, né, no solo, ou sei lá onde. Essa proteção pode ser uma casquinha, só uma forma ali bem simples, né? Essa casquinha não precisa ser fininha ou levemente rígida, ela pode ser grossa e bastante dura, como por exemplo as nozes, então avelã, são exemplos de proteção da semente, que está ali com uma casca bem dura, bem resistente, que tem a função de impedir aquela semente que está lá dentro de sofrer algum dano até que ela seja plantada, né, pelo vento, pela ação de animais que levem a semente para longe e ali ela conseguir germinar. Então, você tem aí esses mecanismos de proteção da semente, mas você tem também alguns mecanismos que formam uma capa muito mais grossa e muito mais suculenta, digamos assim, de proteção a essas sementes, que nós usualmente chamamos de frutos. Tá certo? Eu não vou lembrar agora, eu deixo até aqui na tela, se as nozes podem ser consideradas um fruto. Eu acho que sim. A noz, a avelã, essas coisas todas. Né? É basicamente a mesma estrutura, só que com formatos diferentes. A noz é uma estrutura seca e você tem os frutos que geralmente são úmidos. Tem ali muitas substâncias que vão ser utilizadas pela semente também para alimentação e tudo mais. Só que como eu falei para vocês agora, a planta tem esse interesse, né, em se reproduzir sexualmente, tá? Eu tô falando de um jeito meio lamarquista, né? A planta tem esse interesse, mas é pra, enfim, é pra facilitar o linguajar aqui, tá? Vocês estão entendendo, né? A planta não pensa pra falar, nossa, vou me reproduzir sexualmente. Não, não é assim, né? Aquelas que tiveram uma facilitação pra reprodução sexuada, tiveram mais descendentes, se deram melhor, as outras são menos comuns ou foram extintas, tá certo? Então, enfim, vocês entenderam. Então, no caso, as angiospermas, elas têm esse interesse aí de fazer com que a célula masculina e a feminina se encontrem, né, para formar ali um novo indivíduo fruto de reprodução sexuada, e não é do interesse delas, então, que haja a autofecundação, porque aí você vai gerar um clone de qualquer jeito. E caso vocês não saibam, as plantas, elas são meio paradonas. Não sei se vocês já perceberam isso, mas as plantas, elas não saem muito do lugar. Elas não saem andando e, obviamente, que elas crescem para um lado ou para o outro, etc, né? Até algumas têm movimento, né, de abrir e fechar, né? Ou seja, as folhas, a flor e tal. Mas, em linhas gerais, as plantas são meio paradonas. Então, não tem muito como um indivíduo chegar em outro que está mais longe
para então fazer o pólen de um encostar no órgão sexual feminino de outra. Então, geralmente, esse pólen precisa de agentes dispersores para conseguir chegar em outras flores de outros indivíduos que estão mais longe. Esses agentes dispersores podem ser a água, né, aí a chuva, etc. O vento é muito importante como agente dispersor, por isso que o pólen é muito leve e ele geralmente está nas pontas ali dos órgãos masculinos ali nas flores, que é justamente para o vento bater e ele sai pelo ar, né? Porém, o jeito mais eficiente, e ele de fato é o jeito mais eficiente, de você levar o pólen de um indivíduo para o outro, é através de animais polinizadores. Então esses animais, eles visitam uma flor, se esfregam ali no pólen e depois eles vão visitar a flor de outro indivíduo e vão esfregar esse pólen no órgão sexual feminino dessa outra flor e aí você consegue fazer com que a reprodução sexual aconteça. Para isso, essas flores têm então que ser atraentes para esses animais. E o que é que a planta pode oferecer de interessante? Geralmente é um líquido muito rico em açúcar, muito rico em nutrientes. Esse líquido açucarado a gente chama de néctar. Não necessariamente é só isso que os animais polinizadores querem pegar ali na planta, né? Às vezes até partes da planta são comidas e tal. E o jeito que muitas flores têm para sinalizar a esses animais polinizadores que elas possuem esse néctar para que eles se interessem em chegar lá é o odor e o visual. Ficam coloridas e ficam perfumadas. Tá? Então, essencialmente, as cores das flores e o perfume evoluíram em conjunto com os animais polinizadores, porque é mais vantajoso para as plantas fazer reprodução sexuada, e aquelas que nasciam com uma flor mais colorida, ou mais açucarada, ou com um odor mais forte, eram mais polinizadas e, portanto, se reproduziam mais, e isso se mostrou uma tendência. E aí, com o tempo, você tem aí uma coevolução entre as flores e os animais polinizadores, que os animais polinizadores também se especializam cada vez mais em se alimentar do néctar das flores, e aí esse néctar vai ficando cada vez mais atraente para elas, a flor vai ficando cada vez mais colorida, ou seja o que for que atraia os polinizadores, se não for a cor, é o odor, ou enfim, qualquer outra coisa. Então não é por acaso, por exemplo, que flores muito coloridas geralmente atraem polinizadores, animais polinizadores que possuem uma grande acuidade visual, que conseguem enxergar cores com muita facilidade. Flores que possuem um cheiro muito forte atraem animais que possuem um olfato muito apurado. Então, você tem aí essa coevolução acontecendo que acabou gerando essa diversidade de flores que a gente tem no mundo. Sejam aquelas florzinhas sem graça, tal, não sei o que geralmente acabam usando mais o vento como agente polinizador, né? Então ela não precisa atrair os animais, ela precisa só que seja facilmente carregável pelo vento, às vezes pela água também. Aquelas maiores e mais coloridas geralmente são aquelas que dependem mais dos animais para fazer a polinização, tá? Geralmente nunca é 100%, mas uma boa parcela da reprodução dessas plantas são os animais polinizadores que acabam fazendo. E aí vocês vão falar, nossa, Pirula, mas como que surge um animal polinizador? Porque ele precisa ter um jeito de sugar o néctar da flor, etc, etc. Bom, cada grupo surgiu num período diferente da história geológica do nosso planeta e evoluiu de uma maneira particular, tá? Então, por exemplo, as plantas com flor existem provavelmente desde a Era Paleozoica. Ou seja, a gente está falando aí de mais de 300 milhões de anos, talvez até mais de 400 milhões de anos. Você já tinha inseto a dar com pau, né? Os invertebrados já tinham ocupado muito bem o ambiente terrestre, mas os vertebrados demoraram um pouco mais. Depois, há 252 milhões de anos, começa a Era Mesozoica, né? Então aí você tem Triássico, Jurássico, Cretáceo. Só que por algum motivo, as plantas com flor, elas só foram ter um boom de diversidade, só foram ganhar uma quantidade enorme de espécies que aparecem no registro fóssil a partir do período Cretáceo. Por que essas plantas com flor não foram tão comuns no planeta durante todas essas centenas de milhões de anos? Isso eu não sei responder aqui para vocês e provavelmente ninguém sabe. Mas o mais provável
é que durante todo esse período, essas flores fossem do tipo mais sem graça, daquelas ali não muito coloridas, que eram meio que discretas, e que o fruto, entre aspas, fosse só essa sementinha coberta ali por uma casquinha ou alguma coisa assim. Não era nada, digamos assim, digno de nota, comparado, por exemplo, com os pinheiros, com as samambaias, que eram a vegetação vigente nas florestas daquela época, tá? Então, só para vocês saberem, durante muito tempo as angiospermas existiram, só que elas não eram tão biodiversas assim. Quando a biodiversidade começa a aumentar, a gente começa a ver no registro fóssil também aumentar o tamanho e o formato das flores. Aí a gente não tem como saber exatamente quais cores aquelas flores tinham, né? Porque os fósseis não deixam, pelo menos não para flores, evidências das cores que eles tinham. Se vocês já viram o meu vídeo aqui falando sobre cor dos dinossauros, vocês vão ver que pelo menos para penas a gente consegue ter uma noção. Agora, no que diz respeito à flor, né, as pétalas e tal, não sei o que, a gente sabe que talvez tivesse uma cor diferente, até pela coloração do próprio fóssil. Mas qual era a cor daquela flor quando estava viva, a gente não tem como saber. Porém, a gente sabe que é uma flor maior, com pétalas mais chamativas, um formato diferente. Então já dava para ver ali que já estava sendo usado aí um chamariz para animais polinizadores. E você já tinha os animais polinizadores ali naquela época, né? Já tinha os fósseis deles ali preservados, que são, dentre os insetos, principalmente, mas não exclusivamente, as borboletas, mariposas, etc., e as abelhas. As borboletas e mariposas que tem aquele canudinho na boca, né, que é o aparelho bucal dela em formato de tubo, que ela usa para sugar o néctar ali das flores. É muito provável que as borboletas e mariposas já tivessem desenvolvido esse tubo antes da atividade polinizadora desses insetos aparecerem. Ou seja, elas usavam esse tubinho para beber líquidos, seja água mesmo, seja urina, né? Tem muitas borboletas que bebem urina, se alimentam de urina até hoje. E aí só depois do surgimento do néctar é que teria ocorrido uma evolução do grupo das mariposas e borboletas para se alimentar desse néctar, utilizando esse aparelho bucal que já existia previamente. E aí sim esses dois grupos passaram a evoluir em conjunto, né, as borboletas e as flores. As abelhas, elas surgem muito depois que as flores já estavam bem estabelecidas, então provavelmente elas já tiveram uma evolução direcionada para se alimentar de néctar e para usufruir do pólen para poder construir ali suas colmeias e tudo mais, né? Então aí você teve uma evolução diferente. Outras criaturas polinizadoras, por exemplo, entre os vertebrados você tem os beija-flores e outros tipos de pássaro também em outros continentes, ou mesmo aqui no Brasil, por exemplo, tem a cambacica, né, que é um pássaro que também é polinizador. Você tem também os morcegos polinizadores, etc., e eles são uma evolução muito posterior, né? Os beija-flores mais antigos são do Oligoceno, ou seja, a gente está falando de 30 milhões de anos atrás, muito depois, né? E a evolução de morcego é meio complicada porque são poucos os fósseis. Eu tenho um vídeo explicando sobre isso, sobre a origem do voo, eu vou deixar pipocando aqui em volta também. Então os morcegos nectarívoros, eles podem ter evoluído tanto desde o começo do Cenozoico ali, 60, 50 milhões de anos, quanto bem depois, tá? Eu não sei responder isso, acho que provavelmente ninguém sabe. Como eles quase não enxergam também, a maior parte da atração que eles têm pela flor é pelo cheiro, né? Então aí você tem um outro método, enquanto que o beija-flor, por exemplo, já enxerga cores muito bem. A mesma coisa com as abelhas, né? A abelha enxerga as cores muito bem, as borboletas enxergam as cores muito bem. Então, quer dizer, você tem aí uma coevolução da visualização de cores em relação ao quão colorido acabam ficando essas flores, tá? Lembrando que vários animais não polinizadores já enxergavam cores antes, né? Você tem um monte de crustáceo aí que enxerga muito mais cores do que a gente enxerga. Você tem vários animais aí que utilizam, né, essa visão de várias cores para conseguir se localizar melhor no ambiente, inclusive até para se comunicar um com o outro. Vale lembrar, por exemplo, que tem várias aves e insetos que enxergam um espectro de luz muito maior que o nosso, então eles conseguem enxergar em infravermelho, em ultravioleta, né, que seria a continuação do espectro entre o vermelho e o violeta, que é o que a gente consegue ver, né? Então eles conseguem ver ali cores que nós não sabemos como são, a menos que a gente use um aparelho para perceber que essas cores existem. Tem inclusive cores em algumas flores que a gente nem sabe quais são, que elas só são visíveis para determinadas aves, determinadas abelhas, o que é muito louco, né? Se a frase da senhora lá fosse verdadeira, né? Ah, como Deus é maravilhoso porque fez a flor bonita, por que que ele faz a flor ter umas cores que a gente não consegue enxergar se o mundo foi feito para o maravilhamento do ser humano? Por que raios isso acontece? Se tem cores que nós não podemos enxergar. Então a flor não parece ter sido feita para que nós admirássemos ela.
porque senão ela teria cores só aquelas que a gente pudesse ver. Ou nós teríamos olhos capazes de enxergar como as abelhas, alguns passarinhos e tudo mais, que são capazes de captar um espectro de luz maior ali. Enfim, né? Questionamentos sobre a afirmação daquela senhora lá, né? Mas vamos lá. Tudo isso a gente chama em biologia de comunicação. É uma comunicação entre flores e animais polinizadores. A cor, o odor e tudo mais. Ou seja, uma sinalização de que aquela flor possui néctar, que é o que interessa para, pelo menos, a maioria desses animais polinizadores. E aí eles acabam ajudando ela fazendo aí essa troca de gametas, né? Levando o pólen de uma planta para outra. Então, quer dizer, comunicação, quando a gente está falando de todas as espécies vivas, ela vai muito além do que nós nos acostumamos a dizer que é a comunicação verbal, né? Que é aquela que nós utilizamos com mais frequência. E também a comunicação visual quando está escrito, né? O desenvolvimento da escrita também é uma comunicação visual, no caso aí, ela não depende da audição, que permite que a gente consiga se entender, né? No caso, a gente tem vários idiomas, posso fazer um vídeo depois explicando um pouquinho. Eu tenho um vídeo falando um pouco sobre a história dos idiomas, muito pouquinho, que é o vídeo que eu explico o que é uma espécie afinal, né? Eu vou deixar ele pipocando aqui também, caso vocês não saibam desse meu vídeo, é um vídeo muito legal, que eu gosto muito, aliás. E no caso específico deste vídeo aqui, eu estou falando de comunicação verbal, e escrita também, porque ele possui o patrocínio da Babel, que é um aplicativo para aprendizado de idiomas, que pode ser, principalmente pelo celular, tá? Eu estou usando pelo celular, apesar de eu preferir o PC, né, o Note, etc, eu prefiro o desktop. Dá para você fazer também o uso via desktop, mas eu estou fazendo aqui pelo celular. E é um aplicativo bastante simples. Eu que sou todo tiozão e tenho dificuldade com tecnologia e tudo mais, nunca tinha utilizado aplicativos de aprendizado de idiomas. Que escolhi o idioma, a Babel tem vários idiomas para escolher, eu acho que são mais de 14 idiomas, se não me engano, e eu escolhi o alemão. Aí você vai perguntar, por que eu escolhi o alemão? E eu falei assim, porque é uma língua que eu comecei a estudar lá atrás, porque de vez em quando caíam uns artigos científicos em alemão para eu ler quando eu estava no mestrado. Não era tão fácil assim escanear esses artigos e usar o tradutor no computador, então eu falei, ia ser interessante. Na época tinha um sistema de intercâmbio para a Alemanha também, que era o da AD, eu acho que ainda existe o da AD, que vários conhecidos meus estavam indo para a Alemanha e voltando, então eu cheguei e falei assim, eu vou tentar. Só que aí eu baixei umas aulas online também naquela época lá e acabei largando, acabei desistindo. Aí quando eu baixei o Babel, eu falei, quer saber? Eu vou tentar o alemão de novo. Ainda lembro muita coisa, fiquei bem feliz, eu ainda lembro muita coisa. E não é nada difícil aqui. Você tem os 4 skills, né? As 4 habilidades, né? Então é para ler, para escrever, para ouvir e para falar. Então aí tem que habilitar aqui a captação de áudio e tudo mais no celular, mas enfim, é bem interessante para você ver se eu aprendi mesmo ou se eu não aprendi. Então vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Los geht's. Los geht's. Tá vendo? Ele vai repetindo aqui as coisas também. Esse aqui. Ich bin Freddy. Ich bin Freddy. Tá vendo? Não estou tão ruim ainda do pronúncio. Mein Name ist Robinson. No caso, não é Robinson, mas enfim. Mein Name ist Robinson. Mein Name ist Robinson. Ah, wunderbar. Mas aí você tem o formal do alemão. Guten Tag, Herr Müller. Guten Tag, Frau Sommer. Wie geht es Ihnen? Mir geht es gut, danke. Mir geht es gut, danke. Aí aqui é formal. Você sabe se é formell ou informell. No caso foi formal. Aqui, ó, tá vendo? Guten Tag, ich bin Frau Wiese. Freut mich. Ich bin Frau Bayer. Freut mich auch. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Então isso quer dizer que é formal. Hallo, ich bin Freddy. Aí você tem que responder aqui qual seria o correspondente da resposta. Então quer dizer, no caso aqui é o básico do básico, né? Coloquei para fazer aula uma vez por dia por 15 minutos. Porque aí ele falou, o que você pretende com esse idioma? Aí eu falei, eu quero aprender porque eu acho interessante, né? Não coloquei que era uma questão profissional, etc. Ainda que seja útil para ler artigos, etc, etc. Quando você se depara com algum artigo que não tem a tradução, né? Você não tem que ficar digitando, né? Porque não tem como escanear a linha e tal, não sei o quê. Aí, no caso, eu
coloquei que eu queria uma proficiência para conseguir conversar e entender as entrelinhas. Eu achei interessante isso. Isso é muito louco, né? Você conseguir entender se a pessoa estiver falando, né, ou alguma brincadeira, alguma piada, ou se ela estiver usando ali alguma coisa não convencional, algum recurso não convencional da língua, alguma ironia ou algo assim. Então eu coloquei isso, coloquei para 12 meses, porque você pode escolher o tempo de proficiência, e eles me recomendaram que eu fizesse uma aula por dia de 15 minutos. Então, depois eu termino a aula, né? Não vou ficar aqui, eu tô gravando aqui o merchan, não vou ficar fazendo a aula de alemão inteira aqui, tá certo? Pois bem, as lições aqui, elas foram criadas por vários especialistas, né, em idiomas, tá? Mais de 200, segundo tá escrito aqui no site deles. E depois que você já tiver um pouquinho mais andando com as próprias pernas no idioma aí que você tá querendo aprender, né? A maioria das pessoas quer aprender inglês, mas como eu falei, tem mais de 14 idiomas aí. Você também pode ter aulas online com no máximo 6 pessoas na sala. Então eu achei isso bem interessante, né? Você combina, você agenda com o professor, vê ali qual sala está disponível e você consegue ter uma aula online com o professor e tirar as dúvidas, etc, etc. Eu achei isso bem legal, porque em determinado momento, se você quer ter proficiência, você vai precisar ter algum contato, né? Apesar de que hoje com a internet é um pouco mais fácil, mas é muito bom saber que tem um professor disponível aí. E aí você tem as assinaturas do aplicativo, que agora eles estão conseguindo fazer parcelado, então você consegue pagar por mês, e utilizando o link que está aqui embaixo, tá certo? Vocês vão usar esse meu link aqui, tá bom? Vocês vão usar este meu link aqui, vocês conseguem 55% de desconto na assinatura. Ah, então 55% de desconto me parece um desconto bem razoável. E eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo a minha aula de alemão aqui. E aí, quem sabe eu não consigo ter a disciplina adequada aí para conseguir aprender de fato um novo idioma, né? Eu acho que isso é bem legal, bem interessante. Cria sinapse, ajuda os neurônios. Então é sempre bom, né? É sempre bom, é ótimo, né? Você aprender coisas novas e difíceis. Aprender um instrumento musical, aprender um idioma, essas coisas todas, é sempre bom. É bom pro cérebro, etc, né? Então, pois bem. Aqui está o merchan feito. Vamos voltar para o assunto das flores e da comunicação, né, entre plantas e seus polinizadores. No caso, além da polinização, as angiospermas também precisam de ajuda de algum elemento externo para espalhar as suas sementes. Ou seja, depois que a fecundação aconteceu, a semente é gerada ali onde ficava o órgão reprodutor feminino. E essa semente, ela tem que ir para longe. Não adianta ela ficar caindo perto ali do indivíduo genitor, porque vai ficar roubando recurso, né? Água, nutrientes, sais minerais, sol, dependendo do tamanho que cresce, etc. É uma competição que não é o ideal, não é o adequado. Além do que, fica longe de outros indivíduos diferentes. Então aí, para você conseguir fazer também uma reprodução sexuada mais para frente, o ideal é que você consiga se espalhar para lugares mais afastados. E as sementes, elas também não costumam andar muito por aí. Você tem sementes que utilizam o vento também para se dispersar. Então, por exemplo, as gramíneas, né, que a gente se acostumou a se alimentar, né? Então o trigo, o milho, o arroz, etc, etc, tem sementes que são muito pequenas, muito leves e que às vezes até possuem uma outra projeção ali que ajudam a flutuar pelo vento. Você tem aquelas sementes voadoras, entre aspas, né, que elas têm uma aba geralmente bem fininha e que consegue vencer a resistência do ar aí e sai flutuando por aí. E essas sementes acabam tendo uma cor mais sem graça, uma coisa meio assim, nada muito chamativo, porque a ideia é, inclusive, elas serem leves para conseguirem ser levadas. Porém, aquelas sementes que são embrulhadas em frutos, acaba que elas ficam um pouco mais pesadas, né? E não tem como utilizar aí o vento para ajudar. Você tem, então, os animais dispersores de sementes que ajudam essas plantas a germinar longe da planta mãe, né, digamos assim. Então aí você tem um outro mecanismo de coevolução, só que aí nesse caso de bichos que tem que ter o interesse de pegar aquela semente, mas não de destruí-la e levar para outro canto. E aí aqueles frutos ao redor da semente e tal, que eram utilizados, né, aqueles nutrientes eram utilizados para a alimentação da própria semente, acabaram virando o chamariz para esses animais que vão ajudar na dispersão. Como que isso acontece? Também com o visual, ficando coloridos, ficando perfumados e também gostosos. Ou seja, tem que ser saboroso. Óbvio, o néctar tem que ser saboroso também. Mas no caso das frutas, elas precisam ser atraentes ali, não só no que diz respeito ao visual e ao odor, mas também ao gosto. Porque
o animal vai entender que ele está comendo algo muito nutritivo e, portanto, interessante para que ele sobreviva. Muitas dessas sementes possuem um revestimento que permite que elas passem pelo trato digestivo dos animais e saiam inteiras no cocô, e aí já sai adubado, né? Cai no solo e aí já brota. Outras têm um sistema para fazer com que o bicho não engula a semente e sim que ele cuspa a semente depois de comer a fruta. Talvez vocês estejam pensando no piqui, que tem aqueles espetos na semente, mas enfim, você tem vários mecanismos ali que a evolução foi desenvolvendo, e aí essas plantas que cada vez mais tinham sucesso em conquistar os animais para levar os frutos para longe, elas foram se desenvolvendo e foram aí ampliando a sua ocorrência e se reproduzindo cada vez mais. E pois bem, essa questão dos frutos serem visualmente chamativos também estão diretamente correlacionadas com a capacidade dos animais que vão fazer esse trabalho de enxergar cores. Então, novamente, não adianta o fruto ser muito colorido se o bicho que você quer que coma aquele fruto não enxerga cores, só enxerga em preto e branco ou sequer tem visão. Então não faz sentido. Então, entre os animais mais visuais e que enxergam mais cores, você tem uma coevolução com os frutos, de forma que eles vão ficando cada vez mais coloridos com o passar das gerações, porque aqueles que possuem cores mais chamativas acabam sendo mais comidos, né, preferidos ali pelos animais, e são mais germinados, né, digamos assim. E no caso, agora eu vou começar a chegar mais perto do assunto principal do vídeo, que é por que nós achamos flores bonitas. E você vai falar, pô, Peru, você tá falando de fruto. Até agora você falou de polinizador, mas você só falou de beija-flor, de abelha, borboleta. Presta atenção. Primatas são animais visuais. Eu não preciso dizer para vocês que me acompanham há mais de uma década que nós somos primatas, certo? O ser humano é um primata. Isto é um fato objetivo. Você nem precisa entrar na questão evolutiva para saber disso, porque você tem definições do que é um primata. Essas definições incluem várias características anatômicas que todos os primatas têm e nós também. E só a gente tem, e portanto nós somos primatas, então é uma definição baseada em características anatômicas e genéticas também. Ou seja, você nem precisa entrar na questão evolutiva, então isso é fora de discussão, seres humanos são primatas, e os primatas são animais visuais, por várias razões, principalmente por causa do seu estilo de vida. A gente vem de uma linhagem dos Arconta, né, que foi para uma vida arborícola, né? Tanto é que um dos grupos dos Arconta não primatas é o musaranho arborícola. O outro são os colugos, né, que são aqueles lêmures voadores, entre aspas, que também são bichos arborícolas. Ou seja, toda a nossa linhagem, ela vem de animais que vivem nas árvores, tá certo? Que viviam e vivem ainda nas árvores. E locomoção pelas árvores é um troço difícil, é um troço complicado. Você tem que ser muito bom de cálculo, você tem que calcular muito bem a distância dos galhos, você tem que ter estruturas nas patas, principalmente para se manter nesses galhos sem cair, ou nos troncos, enfim, depende, porque a locomoção arborícola também varia de um para o outro, né? Então, por exemplo, esquilos, eles andam muito mais nos troncos do que nos galhos, enquanto os primatas ficam geralmente mais nos galhos do que subindo pelo tronco. Enfim, você tem todas essas questões. Então, por exemplo, os primatas, eles desenvolveram o polegar opositor, não só nas mãos como nos pés também, né? Porque ajudam a segurar melhor os galhos, as almofadinhas na ponta dos dedos e inclusive as impressões digitais, elas existem justamente para aumentar a área de atrito, para que escorregue menos quando você segura num galho ou alguma coisa assim, né, para aguentar o seu peso melhor, né? Koalas também possuem as impressões digitais, é uma evolução convergente, no caso, com os koalas, né, que estavam isolados lá na Austrália. Então eles também são bichos arborícolas, eles também possuem almofadinhas nas pontas dos dedos com impressões digitais, né? Então, você vê, isso aqui tudo são adaptações para a vida arborícola, né? Se você pegar um lêmure, né, lá de Madagascar e olhar a mão dele possui essas almofadinhas com as impressões digitais, possuem todas essas adaptações. E os olhos voltados para frente, porque o olho voltado para frente permite uma visão binocular, ou seja, você tem os dois olhos formando a mesma imagem em conjunto. E isso ajuda a calcular as distâncias, isso permite uma melhor visão tridimensional. O pessoal geralmente associa os olhos voltados para frente à carnivoria, aos predadores, porque eles precisam calcular a distância das presas. Mas no caso dos primatas, isso está mais vinculado ao cálculo de distância para você não errar o pulo, porque um erro de pulo pode ser fatal.
né? Você pode cair no chão e ser comido, sei lá, por algum predador, ou se quebrar inteiro, morrer, ou alguma coisa assim. Então, realmente errar o pulo é meio ruim, né? Enfim, né? O macaco não pode quebrar o galho. Então, por essas e outras razões, é que o sentido da visão nos primatas é tão relevante, tão importante. E também não é por acaso que, vivendo em árvores, a dieta de boa parte dos primatas é composta também por frutas. Porque as frutas estão nas árvores, enfim, toda essa proximidade aí, a fruta é extremamente nutritiva, quando ela é bem suculenta, assim, etc, né? E isso atrai os animais para comer, os primatas estão entre esses animais, pelo menos boa parte dos primatas estão. Você já vê aí um link entre você ter uma atração ali pela fruta, por uma questão de alimentação, aí a fruta ser colorida, etc, ter um gosto bom, aí o primata vai lá para outra árvore e vai ou jogar a semente fora, ou vai cagar a semente, enfim, e aí essa semente pode germinar longe da planta-mãe, etc. Enfim, você vê aí toda a dinâmica acontecendo, parece meio óbvia, né? Agora, depois de toda essa explicação de não sei quantos minutos que eu dei, acho que agora a dinâmica parece meio óbvia. E aí, você pode se perguntar, afinal, Pirula, então quer dizer que os primatas todos enxergam muitas cores? E essa é uma pergunta muito interessante, muito interessante mesmo. O que permite que nós enxerguemos as cores? Na verdade, o que permite que nós enxerguemos a luz são umas proteínas fotossensíveis que são chamadas de opsinas. E elas estão presentes na nossa retina. Algumas delas são justamente para você ver o claro e escuro, né, para você determinar as luzes. Outros são para enxergar comprimentos de luz que vão se traduzir em cores. E no nosso caso, nós somos tricromáticos, ou seja, nós temos 3 tipos de opsina, cada uma delas para enxergar um espectro de luz diferente. Então você tem uma que é sensível ao comprimento de luz de vermelho ao verde, a outra o verde propriamente dito e a outra do azul. Só que nem todos os primatas são tricromáticos. Nem todos eles são. Isso é muito importante para vocês entenderem as evidências científicas daquilo que eu estou falando para vocês. Os primatas dicromáticos, ou seja, que produzem só 2 opsinas, eles têm a opsina que vai do vermelho ao verde, mas que não inclui o verde, e a do azul. Aí, os tricromáticos incluem a opsina, que é pro espectro de luz do verde. Os lêmures e os lores, que são os grupos de primatas que têm o formato corpóreo mais antigo, que tem as características mais primitivas que a gente tem hoje, e eles estão praticamente todos restritos a Madagascar hoje em dia, só enxergam em preto e branco. Quer dizer, a maioria deles, não todos. Aí você vai falar, bom, Pirula, você está se contradizendo agora. O que está acontecendo? Você acabou de falar que primata evoluiu para comer fruta, tal, não sei o que lá. Eu falei, sim, mas não exclusivamente. Caso vocês se lembrem, eu fui muito específico em dizer que não exclusivamente. A maioria dos lêmures e dos lores são noturnos. E além disso, eles comem insetos principalmente. A maior parte da dieta deles é insetos. O importante deles mais é detectar movimento e audição, no caso de cigarra, gafanhoto, tal, que produz muito barulho, do que coloração, né? Ainda mais porque é de noite e tal. Então, quer dizer, eles possuem os olhos muito desenvolvidos, só que eles não estão focados na cor, eles estão focados principalmente na questão de movimentação tal, e de conseguir captar a luz, a pouca luz que existe à noite, né? A luz da lua, das estrelas, enfim, essas coisas. Aqueles lores que vivem em áreas de dossel aberto, de floresta, então não é aquela floresta fechadona, tal, não sei o que vive em dossel aberto, ou seja, que entra mais luz da lua, do crepúsculo ali também, do sol e tal, eles conseguem enxergar 2 cores. Então essas cores ainda são úteis para eles porque eles vivem num ambiente que é levemente mais iluminado. Aí, tirando esses bichos, você tem os outros primatas divididos em 2 grandes grupos. Os primatas do Novo Mundo, ou seja, os macacos aqui da América do Sul e Central, e os macacos do Velho Mundo, que aí entram aqueles macacos da Índia, macaco da África, lá os babuínos, tal, não sei o que, macaco do Japão, e também os hominídeos, né? Então, chimpanzé, orangotango, gorila e a gente também. Então, os macacos do Velho Mundo e os do Novo Mundo. São os 2 principais grupos de primatas aí, se você excluir os lêmures e os lores. E os 2 desenvolveram a tricromacia na visão, só que independentemente. O ancestral não era tricromático e cada um dos grupos desenvolveu separado. Como que a gente sabe? Porque a genética que permite a geração dessa terceira opsina, ela é diferente nos 2 grupos. O gene para produzir as opsinas, ele está no cromossomo X, que é o cromossomo sexual, que no caso de mamíferos,
eles são 2 cromossomos X nas fêmeas e 1 cromossomo X nos machos. Então, olha que interessante. Nos macacos do Novo Mundo, os machos só têm uma cópia desse gene e as fêmeas têm 2. Isso significa que os machos enxergam 2 cores, sempre, e as fêmeas, a maior parte das vezes, enxergam 3 cores. Muitas são dicromáticas, mas boa parte delas são tricromáticas. Então, olha que interessante. O jeito de enxergar cores nos primatas aqui das Américas são diferentes em macho e fêmea. Tem uma exceção, que são os bugios. Os bugios, eles enxergam 3 cores, tanto os machos quanto as fêmeas, porque no caso deles, há uma duplicação genética, e aí os 2 alelos, eles acabam ficando num cromossomo só. E então os machos têm a segunda cópia desse gene no cromossomo X, então mesmo tendo um só, eles conseguem enxergar 3 cores. Então só o bugio é diferente aqui nas Américas. Os outros macacos, todos eles, têm essa diferença de macho e fêmea. E no caso dos macacos do Velho Mundo, no qual nós estamos inclusos, a tricromacia evoluiu de maneira separada e parecida com a do bugio. Ou seja, o gene das opsinas, ele é duplicado na gente. Você teve uma duplicação gênica, uma cópia a mais ali daquele gene, que por estar no cromossomo X é até mais explicável, porque ele não pareia exatamente com o cromossomo Y, porque eles são de tamanho diferente, tal. Enfim, mas não vem ao caso ficar explicando aqui. O interessante é, nós, assim como os bugios, né, nós, assim, os macacos do Velho Mundo, aí inclui de babuíno até ser humano, a gente tem uma cópia a mais desse gene no cromossomo X e, portanto, todos são tricromáticos. E tem alguns estudos, eu vou deixar linkado aqui embaixo, alguns que eu achei, pelo menos um que eu achei, que tenta fazer essa comparação para ver se enxergar 3 cores é melhor para selecionar frutos mais gostosos ou mais chamativos, etc. E no caso dos macacos do Novo Mundo, sim, é importante. Só que no caso, como você tem a dicromacia em metade da população, né, que são os machos, eles se viram como podem, tendo só 2 opsinas para captação da luz visível, de cores, né, no caso. E no caso da gente, sim, também é observado uma vantagem aí para enxergar cores aí para seleção dos frutos. Então a ideia de ficar vendo cor de fruta é interessante mesmo para quem enxerga só 2 cores. E no caso, você tem, por exemplo, né, alguns frutos que são venenosos e eles são muito coloridos, só que aí você tem uma associação com o gosto e com o cheiro, o macaco não é burro, e também a gente tem que ver que essa coevolução, ela acontece em lugares específicos. Então, não necessariamente os primatas se desenvolveram em lugares em que os frutos mais chamativos são os venenosos. Até porque fica difícil você ter uma coevolução entre um fruto venenoso e um animal que precisa sobreviver para poder espalhar a semente. A gente está falando de frutas que são palatáveis e que são gostosas e atraentes e que não vão matar o dispersor de semente, né? Apesar das cores nos frutos não serem exclusivamente um indicativo de sabor bom, né, de atratividade, a gente sabe que essa coevolução entre vários animais dispersores, mas estou falando especificamente de primatas, ela foi junto com uma questão de cores que sejam mais chamativas. E aí, então, eu posso falar agora, finalmente, sobre as flores. E por que eu precisei fazer esse preâmbulo todo? Porque eu precisava explicar, primeiro, por que as flores são coloridas, por que os frutos são coloridos e gostosos e por que nós enxergamos cores, tá? Ou pelo menos o processo em que isso aconteceu, resumindo em poucas dezenas de minutos. E isso é importante para conseguir entender por que é que a gente acha flores bonitas. Vamos lá. Existem muitas hipóteses para responder essa pergunta. E eu digo isso porque algumas foram testadas, outras não, e aquelas que foram testadas se mostraram incompletas, não falsas, mas incompletas, ou seja, provavelmente é um amontoado dessas hipóteses todas juntas, que geralmente é o que acontece quando a gente fala de evolução, né? Aquela coisa multifatorial, aquelas variáveis que vão se juntando, acontecem todos ao mesmo tempo, etc. Enfim, então eu separei aqui as hipóteses. Eu vou começar falando de uma hipótese que ela é bem, assim, digamos assim, filosófica, né? Ela veio de um médico que chamava David Deutsch. Ele escreveu um livro chamado The Beginning of Infinity, em que ele fala muitas coisas vinculadas à ciência, mas sempre com um aspecto mais filosófico, tal, não sei o quê. E ele argumenta que existe uma beleza objetiva. Os seres vivos, no caso, os polinizadores, ele fala da polinização e tudo mais, teriam desenvolvido, e por ser a beleza uma coisa objetiva, nós acabaríamos tendo interesse por ela, mesmo que a evolução não tenha sido direcionada para nós. Então, ele fala de uma maneira assim, as flores vão ser bonitas para atrair, sei lá, beija-flor, abelha, essas coisas,
e nós, como temos a capacidade de enxergar, vamos achar bonita porque é bonito por si só, porque nasceu bonito. Esse argumento, ele é muito pouco científico, sendo bem honesto, né? Ou pelo menos muito pouco científico do ponto de vista das ciências naturais. Porque uma beleza objetiva implicaria, sei lá, é praticamente um arquétipo do Aristóteles, né? Tipo, existe o belo natural e aí quem consegue perceber o belo natural. Isso não faz muito sentido. Tem flor que simula o cheiro de carne podre para poder atrair moscas, que elas vão ser as polinizadoras. Uau, que beleza objetiva esse cheiro, não? Que cheiro gostoso de maneira objetiva. No nosso caso, por exemplo, tem flores que têm uma cor que é ultravioleta. A gente não enxerga. Que maldita de beleza objetiva é essa que só depende de quem enxerga, sabe? Cara, na boa, é um tipo de explicação metafísica. É um tipo de explicação que sai completamente do espectro da biologia, que entra nos aspectos muito chilelê. Então, esse argumento ele não é considerado pelos cientistas que trabalham com a área, tal, não sei o quê, tá? Mas tenho que citar uma hipótese que vai na esteira dessa primeira, que tecnicamente seria uma hipótese diferente, mas eu vou juntar tudo numa só, é a hipótese do efeito da curiosidade, que seria assim: humanos são curiosos e as flores são diferentes. Elas são atípicas, né? As cores não são tão comuns assim de você ver no ambiente. Isso geraria curiosidade. E, portanto, a gente iria querer interagir com essas flores, né? E, sei lá, ficar perto delas, alguma coisa assim. Quem propôs isso daí foi um cara chamado Steven Johnson. Também é uma proposta meio etérea. Existe, obviamente, o fator curiosidade, aliás, em muitos animais, né? Daqui a pouco eu vou falar dos chimpanzés e aí vocês vão ver que talvez até dê pra conectar alguma coisa assim com o lance da curiosidade, mas só isso não justifica. Uma outra hipótese é a do efeito colateral. Ou seja, nós evoluímos, aí desde os primeiros primatas, não estou nem falando de ser humano, nós evoluímos para achar frutos bonitos e gostosos, e portanto os frutos mais coloridos e cheirosos e tal, e por tabela, por termos os receptores de cheiro, as opsinas para detecção de cores, né, para os comprimentos de onda lá, não sei o quê, todo esse aparato de órgãos do sentido que evoluíram para achar frutos atraentes, eles também, por tabela, acabariam achando flores atraentes também, como um efeito colateral evolutivo. Ou seja, nós não teríamos sido selecionados para achar flores bonitas, mas para achar frutos bonitos, e aí as flores são bonitas por tabela. E o odor também. O que é uma possibilidade muito forte no compêndio ali de possibilidades que talvez tenham acontecido todas juntas, né, como eu falei para vocês no começo. Isso aqui pode ser um elemento para explicar por que nós achamos flores bonitas. Porque nós temos, obviamente, a capacidade visual e olfativa para frutos, né, para detectar frutos gostosos. Então, as flores também poderiam ser. A terceira hipótese é a hipótese de seleção de habitat, que foi proposta por Orians e Hirwagen. Os animais evoluíram para perceber como atraente ambientes que sejam mais receptivos. Então, haveriam sinalizadores no ambiente que indicariam que ele é mais rico em recursos, que ele é mais seguro, que ele possui o necessário para reprodução, por exemplo, né, para criar os filhotes, qualquer coisa assim. E então, aqueles animais que, ao visualizar esses ambientes, se sentiam mais acolhidos, tinham prazer em ver esses ambientes, achavam esses ambientes mais bonitos, eles conseguiram reproduzir mais e dispersar mais, enfim, né, ter a sobrevivência mais garantida. Faz algum sentido evolutivo, não? Faz sentido. Você se sentir atraído por um determinado ambiente que você consegue entender como sendo mais amigável ao seu estilo de vida. E aí, nesse caso, as flores seriam um indicativo da presença dos frutos, de um ambiente com água, afinal de contas, né, para flor crescer, costuma ser necessário água, né? Tem flor em deserto também, mas elas também precisam de água, mas não precisa ser em abundância. E também um indicativo de que a sazonalidade está favorável, porque nos lugares de ambiente temperado, que no inverno e no outono não tem flor nenhuma e são estações do ano geralmente mais hostis, as flores seriam um indicativo positivo para isso, e aí, portanto, nós teríamos sido selecionados para achar flores bonitas. É uma possibilidade. Eu achei um teste de hipótese disso que foi feito na República Tcheca por pesquisadores ali de uma universidade, em que eles pegaram várias pessoas e fizeram comparativos de atratividade
entre frutos, flores, inclusive africanos, porque já que a nossa espécie surgiu na África, provavelmente essa seleção de ambiente deve ter acontecido com flores e frutos de lá. O que foi mais interessante ainda, porque como as pessoas que foram usadas ali nesse experimento eram todas tchecas, elas geralmente não conheciam essas frutas da África para poder saber se elas eram comestíveis ou não, se elas eram venenosas ou não. E aí, no que eles fizeram, esses estudos, eles não encontraram uma preferência significativa por flores ou frutas. Porque seria esperado que, se a seleção de ambiente é feita porque o ambiente é mais rico em frutas e as flores seriam um indicativo de que as frutas estariam por vir em breve, né? Porque quando tem flor, geralmente ainda não tem fruta. Hoje, naquelas plantas que a gente selecionou artificialmente para produzir, você ainda tem uma mistura lá, mas na natureza, antes da seleção artificial humana, geralmente quando tem flor, ainda não tem fruta. Mas é um indicativo de que poderia vir a ter frutas. Então eles fizeram uma comparação, mostraram frutas e flores e viram qual seria mais atrativo. Eles não encontraram uma preferência objetiva por frutas em detrimento das flores. Os dois pareciam igualmente atraentes. O que não faria muito sentido se a questão fosse recursos ambientais e que, portanto, nós acharíamos flores bonitas por causa disso, porque objetivamente a gente deveria achar frutos mais atraentes do que flores, porque a gente geralmente não come flor. Então, teria a ver com comida, e como eles não encontraram essa correlação, provavelmente não é a ideia de seleção ambiental que fez com que nós gostássemos de flores. Talvez tenha contribuído em algum aspecto, especialmente porque chimpanzés comem flores. Os chimpanzés, eles não parecem se maravilhar com as flores ou enxergar algo lúdico ali na presença das flores. Mas é sabido que eles se alimentam das flores, alguns até protegem arbustos floridos de chimpanzés rivais, mas tá tudo vinculado com a alimentação. Inclusive chimpanzés que dão flores para seus colegas ali também para criar laços, né? Os chimpanzés fazem isso também com frutas, com carne, etc, etc. E as flores, como são alimentares para eles, né, acabam também fazendo isso. Eles têm uma capacidade muito grande de distinguir as espécies de flores, né? Eles são muito bons nisso. Então é uma possibilidade de que nós, como evoluímos ali como grupo irmão dos chimpanzés num ambiente diferente, de savana, tal, não sei o quê, tenhamos desenvolvido um outro tipo de relação com as flores, mas que teria, em última análise, no ancestral comum, uma relação com a alimentação. Ou seja, pode ser que o nosso ancestral em comum com o chimpanzé comesse flores de fato, e a gente perdeu esse interesse por comida, mas continuamos achando as flores atraentes. Então isso poderia explicar os resultados aí dessa equipe da República Tcheca, porém não explicaria tudo, porque de fato as flores não têm um gosto tão significativo pra gente. Não tem um gosto assim, de jeito de falar, que delícia essa flor. Não é, né? Não é. Talvez exista uma outra flor particularmente deliciosa, mas em linhas gerais a gente não tem tudo isso daí com flor não, né? Então pode ser um efeito colateral, associado à hipótese do nosso ancestral em comum com os chimpanzés comer flores. Então seria interessante, né? Você associar uma seleção ambiental junto com essa questão do efeito colateral, né? De gostar de frutos e tal. Faz sentido. Mas tem mais uma hipótese, mais uma quarta hipótese. E essa é muito legal. E que talvez alguns de vocês já tenham pensado nela durante o vídeo. Outros talvez não tenham se tocado. Eu falei de animais polinizadores, ou seja, que espalham o pólen antes da reprodução sexuada da flor, né, da planta, e de animais dispersores de semente, ou seja, depois que já teve a fecundação, a semente já está feita, o fruto, tal, não sei o quê. Então, são dois elementos animais que interagem com as plantas ali de maneira diferente, em estágios diferentes da reprodução da planta. Eu falei que os primatas são dispersores de sementes, e nós, sendo primatas, também seríamos dispersores de semente, do fruto. Mas quem disse que nós não somos polinizadores? Quem disse que nós não atuamos como um beija-flor, como uma abelha ou como uma borboleta? E aí você vai falar, Pirula, porque você acabou de falar, porque a gente não come flor, ou porque se come não é o principal. Eu falei, sim, mas quem disse que a polinização precisa sempre ser feita com o néctar como elemento de troca? E se nós evoluímos para achar as flores bonitas, porque para a flor isso é uma vantagem, porque nós colhemos essas flores, levamos elas para outros lugares por curiosidade, por interesse, e isso acaba ajudando essas flores a fazerem a sua reprodução sexuada, porque você leva a flor para outro canto
e ela acaba ali encontrando outro indivíduo para se reproduzir. Quem disse que não pode ser isso? Quem disse que nós não podemos ser polinizadores naturais e não artificiais por causa da nossa cultura? Outra, como dissociar a nossa evolução física, anatômica, da nossa cultura? Se vocês viram o meu vídeo sobre a evolução do voo, vocês vão ver lá no final do vídeo. Ainda teve um ou outro nó cego lá que quis teimar, quis discordar, não quis entender o meu ponto de vista, mas na boa, é teimosia. É impossível dissociar a nossa evolução anatômica da nossa evolução cultural. Esse comportamento que molda a nossa anatomia e vice-versa. Isso vale para chimpanzé também, isso vale para orangotango, para gorila. A nossa cultura também pode ter coevoluído junto com uma atividade polinizatória para as flores. Pode ter sido um elemento importante. Nós achamos as flores bonitas e nós temos o hábito de, por uma questão cultural, carregar o que é bonito conosco, presentear indivíduos da nossa espécie que nós gostamos ou que queremos criar laços com flores. No caso da questão de sepultamento, né, que é discutida sempre há muito tempo, sobre se o sepultamento tem a ver ou não com traço cultural, tanto é que, arqueologicamente falando, até isso é um determinante para saber se aquilo lá já era uma espécie com cultura ou não, né? Se o Neandertal enterrava o morto porque estava fedendo, se enterrava o morto porque atraía predadores, ou se ele realmente estava enterrando o morto pensando numa questão mais simbólica ali, etc, né? Isso daí é aquela discussão da arqueologia que eu não vou entrar aqui, mas uma das hipóteses é que as flores teriam sido usadas nos sepultamentos por causa do cheiro, que elas são perfumadas e, portanto, elas disfarçariam o cheiro do defunto, que é fedido, né? Porque vai apodrecendo e tal, não sei o quê. É uma possibilidade. Se isso aconteceu antes do desenvolvimento da nossa cultura, por uma questão prática, cara, a gente já teve a nossa cultura surgindo numa interação com as flores, numa interação ativa com as flores, e isso pode perfeitamente ter coevoluído, porque nós estaríamos fazendo um trabalho de polinização, principalmente aquelas que tinham os perfumes mais interessantes para nós, obviamente dentro do espectro, né, de receptores de perfume que a gente tem. Existe uma série de odores que a gente não consegue perceber, que a gente não consegue sentir. Também, de novo, se o perfume das flores foi feito por Deus para que nós apreciássemos, por que a gente não tem capacidade de sentir outros tantos perfumes que outras tantas flores exalam e que a gente não consegue perceber, né? Para que elas produziriam isso? Elas foram feitas para que os cachorros admirassem também? Acho que não, né? Pelo menos não do jeito como o cristianismo geralmente entende a criação do mundo, né? Então, vai ser outro questionamento. Existe uma interação múltipla, então, de animais polinizadores, os herbívoros, ou seja, que se alimentam das flores, que também acabam alterando a população ali em geral, né, daquelas plantas. Os carnívoros que controlam esses herbívoros ou esses polinizadores, e aí a flutuação da população deles também impacta na polinização, ou seja, é toda uma teia ecológica ali que é variável. E tudo isso acaba selecionando uma coisa diferente ali nesse ambiente. E disso, a existência de um animal social e cultural também pode impactar. Então a gente tem a sociabilidade, a gente cria, né, significado para as flores e aí, portanto, isso vai se espalhando de alguma forma. E eu achei um artigo muito interessante, inclusive, que ele comparou o tipo de preferência de cores e odores das flores com abelhas, com trips, que é um tipo de inseto que é herbívoro, ou seja, ele come as flores, e humanos. Pegaram humanos que são especialistas em paisagismo, jardinagem, tal, não sei o quê, ou em seleção de flores, e fizeram essa comparação. Quem acha mais atraente o quê? E é muito legal. Eles desenvolveram ali vários gráficos mostrando que há sim o impacto de seleção, não necessariamente artificial. Há um mecanismo ali do ser humano como um polinizador. Muito antes até da consciência de estar selecionando as flores. Que hoje você tem um monte de flor selecionada aí. Essas flores que você comprou na floricultura, elas não são como vieram na natureza através da evolução, né? Aquilo lá teve um monte de seleção artificial e tal, não sei o quê. As rosas não tinham aquela cara, os begônias não tinham aquela cara, sei lá, os cravos, os crisântemos, todos eles eram diferentes na natureza, ou pelo menos alguma coisa a gente fez na seleção, quando a gente começou a produzir essas plantas em larga escala para nós, né? Por questões
questões culturais, sociais e comerciais. Mas aí, no caso, a seleção do ser humano teria vindo antes até dele ter consciência de que ele estava selecionando os seres humanos como polinizadores também. E essa hipótese que eu terminei agora, a meu ver, é a mais interessante de todas. E também ao ver das fontes que eu coletei, obviamente, né? Só que ela não é única. Como eu falei para vocês, isso é multifatorial, são várias coisas juntas e provavelmente todas as hipóteses, tirando a primeira lá, que é meio furada, mas enfim, né? Quase todas essas hipóteses devem ter agido em conjunto. Então, a da seleção ambiental, né? De que o ambiente é mais aprazível, a do efeito colateral, né? Que a gente gosta de flor porque gosta de fruta, né? Inclusive associado ao fato do chimpanzé, que é nosso grupo irmão, comer flores, etc. E até o da curiosidade vai, né? O da beleza objetiva não, mas esse da curiosidade aí até que pode ser interessante, pode estar vinculado ali também como um efeito colateral. Então, todos eles devem ter acontecido em conjunto, mas esse dos humanos polinizadores talvez seja o fator mais predominante aqui para ter gerado essa admiração, esse maravilhamento que nós humanos temos com as flores. Então você vê, por causa de uma expressão, né, de uma exclamação simples de uma senhora, falando, como Deus é maravilhoso, olha essa flor, como é que é. Por causa disso, eu fui atrás para ler não sei quantos papers para tentar responder a esse questionamento, que eu nem sabia que era tão complexo assim. Eu achei que a resposta estava mais objetiva, mas não é. A gente tem um monte de hipóteses aí, provavelmente multifatorial. E no fim das contas, fala sério, essa explicação não é muito mais legal? Não é muito mais extraordinária? Não é muito mais incrível do que simplesmente, Deus quis criar uma flor bonita porque sim. Quem assistiu o Castelo Rá-Tim-Bum quando era criança, tinha lá o Marcelo Taz que falava, né? Porque sim não é resposta. Esse é o princípio da ciência. As respostas para a ciência são muito mais profundas, muito mais elaboradas e, a meu ver, muito mais incríveis e muito mais impressionantes, muito mais satisfatórias até, mesmo quando essas respostas não são tão objetivas assim, porque a gente não tem uma certeza absoluta ainda. Eu passei a me interessar muito mais por flores. Agora que eu dei uma estudada aí, eu fiquei abrindo página cheia de flor, assim, até não poder mais. Tá? Daqui a pouco vou até passar na floricultura pra ver se eu compro alguma coisa aqui pra casa. Porque, cara, na boa, que coisa incrível, não? Aí a minha vontade seria pegar esse vídeo, que tem provavelmente 1 hora e pouco, eu não sei, porque eu tô gravando ainda, não editei, mas esse vídeo que vai ficar comprido, achar essa senhora que eu encontrei aquele dia e mostrar pra ela e falar, se a senhora tem um tempinho, a senhora tem algum tempinho? Olha que legal, isso aqui não é interessante? Dá uma olhada, né? Tentar refinar um pouco as explicações. E caso você não tenha percebido, né, e obviamente eu tenho que fazer essa concessão, né, toda essa explicação científica não anula a crença em Deus, não precisaria anular a crença em Deus, isso não é mutuamente excludente. Você pode acreditar em Deus, acreditar que Deus quer que nós tenhamos essa sensação de maravilhamento, de beleza, tal, não sei o quê, e entender que todo esse processo evolutivo aconteceu e que os mecanismos que fazem a gente achar as flores bonitas estão aí com o pé no chão, no mundo material, e ter a sua fé em Deus, que as coisas estão conectadas e coisas assim. Enfim, eu não sei, porque eu sou ateu, então pra mim essa é uma não discussão. Mas é isso. Eu não sei se vocês gostaram das explicações que eu dei, se vocês acharam que eu fiquei viajando muito. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, eu achei que a resposta ficou muito mais interessante do que eu podia imaginar quando eu pensei em gravar esse vídeo por causa da exclamação lá na frase daquela senhora lá. E é isso aí, tá bom? Fico por aqui, agradeço muito a audiência de vocês. Se vocês ainda não estão inscritos no meu canal de cortes, dá uma clicada aqui embaixo também, junto com o link da Babel, né, para vocês terem 55% de desconto na assinatura, caso vocês queiram aprender algum idioma. E também o link para a viagem para a Inglaterra com o Pirula e os 3 elementos, né? No caso, né? O Ruas, o Emílio e a Camila, também no final do ano, tá? Pra gente ir pra Inglaterra, se divertir, ver os pontos turísticos, museus e tudo mais, tá? Então aqui embaixo tá explicando tudo, se vocês quiserem ir, tá aqui embaixo também, tá bom? Então é isso, um abraço e falou!
Nossa, acho que é a primeira vez que eu despeço mandando beijinho. Você vê, ficar lendo sobre flores aí despertou algo romântico.